Você sabe por que nem todo mundo que se diz cristão é um cristão de verdade? Bora falar um pouco disso comigo hoje? E aí, gente bonita, eu sou Camila Cristine, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta a esse canal. Ficamos parados aí por um tempo, mas estou de volta. E hoje eu quero trazer um tema que, pra mim, faz todo sentido. É por isso que esse canal existe, é por isso que tudo na minha cabeça faz sentido, que é sobre ser um cristão de verdade. Este canal existe para te ajudar a ser um cristão de verdade, te dando dicas, te dando orientações práticas de como viver isso, como é que um cristão de verdade vive. Mas eu quero aqui falar com você um pouquinho, né, do motivo de muitas pessoas hoje em dia se considerarem, se nominarem, né, cristãs e não serem de verdade, né? O que diferencia alguém que é de fato cristão ou não? E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é o significado dessa palavra, né? Ser cristão nada mais é do que você seguir a Cristo. E aí que está o X da questão. Pessoas que se dizem cristãs deveriam seguir a Cristo ou seguir os seus ensinamentos, fazer o que ele direciona. E na vida real, isso é observado, né? Isso é visto no dia a dia, na prática, em como a pessoa vive a sua vida, né? Se ela de verdade segue a Cristo, isso não se comprova porque ela diz, eu sou crente, ou eu vou para a igreja todos os dias. Todos os dias é um pouco difícil, toda semana, né? Ou então, um dia eu aceitei a Cristo, levantei a mão lá naquele apelo que o pastor fez depois da pregação, então é por isso que eu sou crente, que eu sou cristão. Não, né? Então, se você segue a Cristo, isso é visto na sua vida, na sua rotina diária, no seu caminhar com as pessoas, como é que você trata os seus amigos, como é que você se relaciona com a sua família. Isso, de fato, é viver o que Jesus disse pra gente viver, né? É ali que você vai perceber se a pessoa de verdade é cristã ou não. Não tem nada a ver com ir, por exemplo, num acampamento de carnaval com o pessoal da sua igreja, em retiros, né, que as igrejas fazem, ou estar lá num culto toda semana, todo domingo, ou se envolver em atividades da igreja, em ser um servo, um voluntário, como você quiser chamar aí. Isso não significa que você é cristão, de fato, né? Ser cristão é fazer o que Jesus faria, Jesus Cristo faria. Andar como ele andou, seguir os seus direcionamentos, os seus mandamentos nas situações mais difíceis, né? Você não seguir a sua própria vontade, você de fato pegar a sua cruz, se matar todos os dias, no sentido de que você mata aquilo que te dá vontade, prazer, te daria talvez até uma pequena alegria momentânea, mas fazer aquilo que Jesus diz para a gente fazer, aquilo que a palavra dele nos orienta. Isso é ser um cristão de verdade, né? Isso é visto no dia a dia. Por que muitas pessoas não são cristãs, por mais que elas se chamem assim? Porque elas fazem todo o contrário do que Jesus direcionou. Ser cristão é você poder agir como Paulo agiu e falar para as pessoas, olhem para mim, me imitem, olha o que eu estou fazendo, olha como eu ajo, olha como eu falo, olha como eu me movimento, faça como eu. Porque ele estava olhando para Cristo, né? Então, a gente ser cristão e um cristão de verdade é poder ser exemplo nas situações mais diferentes da vida, né? Nos momentos bons ou ruins, você ser exemplo de alguém que faz o que Jesus te pede para fazer, que ouve a voz dele, que obedece o que ele direciona, sabe? Que segue aquilo que está ali na palavra e não que dá na sua cabeça ali na hora. Ser exemplo para as pessoas no sentido de pensar em como é que a sua vida afeta o outro, como é que a sua vida fala para o outro, mesmo que você não esteja falando, né? Porque a nossa vida ela é como uma carta que é lida diariamente. O que as pessoas leem ao nos ver? Se elas, ao olhar para a gente, observam atitudes de Cristo, então, ok, estamos de fato sendo cristãos. Mas, se não, a gente só acha bonitinho falar que é crente, mas não vive como Cristo. E isso é um grande problema. E é por isso que esse canal está vivo. Eu quero muito que mais pessoas percebam a grandeza disso e vivam como Cristo viveu, né? Que mais pessoas percebam o que é de fato viver o Evangelho e no seu dia a dia ter uma vida de devoção ao Senhor. Quando a gente traz aqui um devocional, ou te dou aqui uma dica,
um método prático de fazer o seu devocional é mais do que você ter ali, né, uma prática cristã na sua vida. É porque você vai aprender ali através da palavra e você vai viver isso no seu dia. É lógico que não é só para você ler a Bíblia todo dia, 5 minutinhos, 10 minutinhos e falar, fiz meu devocional, eu sou crente por isso. Isso é só ler a Bíblia e de repente orar, pedir alguma coisa ali. Mas você precisa viver o que você leu. É isso que te faz de fato ser um cristão. E eu acho que é importante a gente lembrar o quanto a gente tem importância na vida das pessoas, no sentido de mostrar para elas como é que se vive com Cristo, como a vida é boa tendo Jesus como nosso melhor amigo, como é conseguir perdoar alguém que nos fez mal e viver em paz, sem raiva, sem rancor, sem mágoa, sem, sabe, nada incômodo dentro da gente. Como é que a gente consegue viver em pureza, em santidade, como isso traz benefícios pra gente, né? Como é que você pode dizer não a uma coisa que parece super incrível para sua própria carne, mas isso te traz vida. Como é que as pessoas vão descobrir isso, vão perceber isso? Só quando um dia elas decidirem ler a Bíblia de alguém, a delas, que ela tiver ela guardada no quarto, na casa dela. Não, ela vai descobrir isso vendo pessoas que são cristãs, né? Vendo pessoas que vivem como Cristo viveu e entendem a beleza disso, entendem a necessidade de ser como Cristo, entendem, né, o chamado de viver o que Jesus tem para as suas vidas. Mais pessoas precisam viver um cristianismo real. A gente, aqui no Brasil, está cheio de cristão, né? Tem aumentado o número de pessoas que se dizem cristãs, mas até que ponto isso é real, né? Isso conta, porque é o que eu falo, a pessoa se diz cristã, mas ela vai no carnaval, ou ela canta lá no carnaval em cima do trio elétrico, alegrando as pessoas, como se isso não fosse nada, e como se isso estivesse mostrando algo que Jesus faria. Jesus não faria uma coisa dessa. Não, e no máximo ele estaria ali evangelizando, falando da palavra, mas não fazendo as pessoas celebrarem paixões carnais. Então, não faz nenhum sentido, e ainda assim acontece, em que pessoas se dizem cristãs, mas é só pela beleza da palavra, sei lá, o que se passa na cabeça de alguém de fazer o que tem vontade de fazer da vida e ainda assim falar que é cristão, porque o cristão ele não faz o que ele quer exatamente, ele faz o que Jesus direciona ele a fazer, e isso é grandioso, prazeroso. O cristão ele se sente bem ao fazer a vontade de Deus. Óbvio que nem sempre vai ser agradável no sentido geral da palavra, mas ele sabe que aquela é a melhor opção que ele tem para a vida dele, né? E nos falta muito disso. Eu acho que nós precisamos, enquanto cristãos que entendemos a verdade dessa palavra, viver mais disso, porque nós precisamos de um cristianismo real todos os dias, que as pessoas vejam Cristo em nós, aonde quer que a gente esteja, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em todo o tempo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Talvez a gente se acostuma com a ideia de eu sou crente desde criança, meus pais me levaram e eu continuei indo para a igreja, então essa é a minha vida, essa é a minha rotina, eu creio em Jesus, eu tenho certeza que Jesus é real e tudo. O quanto isso é real na sua vida, o quanto isso é verdade prática no seu dia a dia, nas coisas que você faz, nas coisas que você assiste, nas coisas que você ouve, nas coisas que você diz, o que sai de dentro de você, é algo que sairia de Jesus também. Tem pureza, tem verdade, tem beleza, né? Tem santidade saindo de você, porque se não tiver, a gente precisa buscar mais o Senhor para refletir isso para as pessoas. Como é que o cristianismo sobreviveu, como é que ele existe até hoje, como é que nós estamos falando de Jesus até hoje, depois de mais de 2000 anos da sua morte e ressurreição, porque pessoas continuaram vivendo, né, como Jesus viveu nessa terra, porque pessoas continuaram não apenas proclamando que ele ressuscitou, mas vivendo como ele direcionou elas a viver, amando, perdoando, sendo bondosas, generosas, puras. Nós precisamos ser mais parecidos com Cristo todos os dias, e isso precisa ser real, isso precisa estar tão vivo na nossa mente, no nosso coração, que as pessoas vejam, sintam, percebam que nós não somos como todo mundo. Nós temos alguém dentro de nós pulsando, agindo através da nossa vida. Eu li um tempo atrás um livro que se chama Uma Voz ao Vento, da Francine Rivers,
É um livro incrível, muito bom mesmo, assim, forte de várias maneiras, e fala sobre a fé de uma moça judia que se tornou cristã desde criancinha, mas que tinha dificuldade, né, de expressar Jesus com todas as letras, assim, com todas as palavras, porque na época, né, ela estava ali em Roma, onde as pessoas eram jogadas aos leões por dizerem que acreditavam em Jesus e tudo mais. E aí ela era uma escrava na casa de algumas pessoas, né, que compraram ela, enfim, e ela não se dizia cristã, ela se dizia judia ali, porque ela tinha medo mesmo, né, esse receio de falar de fato em quem ela cria e o que podia acontecer com a vida dela. Mas ainda assim, a forma como ela agia falava muito. E tem uma parte aqui que eu destaquei que foi muito importante para mim, acho que falou muito para mim sobre essa realidade de viver Jesus, de ser realmente um cristão na sua vida. Diz assim, o dono dela, basicamente, né, ali, ela era escrava dele, e ele fala o seguinte sobre ela: tudo que fazia refletia sua fé. Era como se todas as horas do dia, todos os dias, ela se dedicasse a agradar ao seu Deus, servindo aos outros com dedicação. Esse Deus que ela adorava a consumia. Ele não pedia uma visita breve ao templo, uma pequena oferenda de dinheiro ou comida, ou orações esporádicas. Esse Deus queria tudo dela. E é justamente isso que a gente precisa se lembrar quando a gente fala para as pessoas que a gente é cristão, ou que a gente quer de fato viver como um cristão, porque o Senhor nos pede tudo, Ele quer de fato consumir quem a gente é, como a gente se porta em todos os ambientes. E isso porque vai refletir a Ele. Ele nos deu tudo e Ele quer tudo de nós. Será que a gente tem feito isso mesmo, dado tudo ao Senhor? Tem um versículo que fala sobre essa questão da gente refletir Jesus, fazer as coisas para agradar ao Senhor em tudo, e tudo é tudo, né? Parece que às vezes a gente se esquece de palavras, versículos assim, e a gente não coloca Deus em todas as coisas, em todos os detalhes, mas Ele está em tudo, e eu quero te lembrar disso, tudo é tudo. Será que Deus é tudo para você? Tem sido tudo na sua vida e tem sido refletido de uma forma positiva, como de fato a palavra dele nos orienta a fazer através da sua vida, do seu dia a dia, de como você se relaciona, enfim, como as pessoas enxergam você, né? Como as pessoas te enxergam. Será que Deus tem sido tudo de verdade? Será que você tem sido esse cristão, alguém que segue a Cristo de verdade? Como eu disse já aqui, ser cristão não é flores, né? Não é a coisa mais fácil nem simples do mundo. Você vai viver uma vida de renúncia. Você vai viver uma vida em que você diz não para si mesmo a todo tempo. Mas enquanto você diz não para si, você diz sim para Deus. E isso glorifica o nome dele, isso o exalta, isso fala muito de quem você de fato quer ser todos os dias. E isso abençoa muitas vidas ao seu redor. Então, eu quero te lembrar disso para que você viva aí os seus dias de forma que o Senhor seja visto, que você busque discernimento, que você busque sabedoria, conhecimento do alto, para viver isso todos os dias, porque não é fácil, não é simples, mas é necessário. Quando a gente de fato quer viver como Jesus viveu, a gente precisa colocar isso na prática dos detalhes dos nossos dias. E as pessoas precisam ver isso, não pode ser aquele agente secreto que diz que é crente só na igreja e do lado de fora ninguém nunca nem imagina que você é cristão, né? Se isso acontece ou já aconteceu com você, é porque de fato você estava aí numa vidinha dupla, né? E Deus espera que a gente seja cristão em todo tempo, que as pessoas percebam mesmo, né? Não é para ser uma coisa, ai, só aqui nesse grupinho as pessoas vão saber que eu acredito em Deus. Precisa ser em todo tempo e com a sua vida, no dia a dia. Por isso, eu quero aqui, né, dizer para você que eu estou de volta nesse canal, gente. Voltarei aqui toda semana, tá bom? Para ajudar você que deseja viver esta realidade que eu acabei de descrever aqui, que deseja que o Senhor seja visto em você em tudo, consumindo os seus dias, te pedindo tudo de você e você entregando tudo que você tem, de fato, né? Eu quero te ajudar a entender melhor as escrituras, não que super seja aqui uma teóloga ou coisa do tipo, tá bom, gente?
Sou aqui alguém como você que busca aprender um pouquinho todo dia mais, conhecer e tudo mais. Mas quero te ajudar ali em dicas simples para você conseguir entender, para você conseguir perceber que não é um bicho de 7 cabeças, que você nunca vai entender, que você nunca vai compreender, né, o que está escrito ali. O Espírito Santo está em você, ele te ajuda a discernir, mas eu quero que continuar te inspirando a amar a palavra do Senhor, porque só quando você ama essa palavra, conhece, se aprofunda, busca, você vai conseguir viver isso na prática e automaticamente ser esse cristão de verdade, né? Quando você não lê a Bíblia, quando você só escuta ali 2 horas de domingo na igreja, você não sabe nada, tá? Não sei se você tá vivendo assim, mas você não sabe nada da palavra e você obviamente não vai conseguir viver isso na prática. Você nem sabe o que tá falando lá na palavra, né? Você nem sabe o que Deus te mandou fazer e você fala que você segue a Ele, mas você nem sabe tudo que Ele te pediu para fazer, né? Você nem sabe tudo que Ele te orienta. Você precisa saber, você precisa conhecer para você amar, para você viver isso, né? Então esse canal existe para te ajudar, para te dar dicas, para te dar estratégias, enfim, coisas assim, né? Te mostrar de fato alguns como e no dia a dia você conseguir aplicar isso, né? De forma muito simples, de forma muito prática, mas que te ajude no dia a dia. Meu desejo é que você saia daqui de todos os vídeos amando mais ao Senhor, amando mais estar na presença dele, se importando mais com a aprovação dele do que com a aprovação dos outros, né? Alguém que se diz cristão, mas não vive como cristão, muito provavelmente se importa muito com a aprovação alheia e se esquece que o mais importante é Deus para te aprovar, né? Então você vai viver aquilo que seus amigos te influenciam a viver, você vai fazer aquilo que você acha gostosinho de fazer no dia a dia, mas se esquece de que quem precisa de fato te aprovar no fim das contas é o Senhor. Se esquece que de verdade mesmo, o que vai importar é chegar lá naquele grande dia e o Senhor falar: seja bem-vindo, eu super te conheço, você é meu amigão, né? Imagina se você chega lá naquele grande dia e o Senhor fala: sai daqui que eu nunca nem vi você, não te conheço, não sei quem você é, não sei seu nome, não te quero na minha presença. É para isso que a gente vive, para que isso não aconteça, né? É para isso que esse canal existe, para que você perceba a beleza da palavra e a viva na prática do seu dia a dia, tá bom? Se você tem aí um tema específico, alguma coisa que você quer muito aprender na prática de leitura da palavra, de entender melhor aí, né, a palavra num devocional, por exemplo, ou um tema específico aí, tipo, nossa, eu não sei como que eu escuto a voz de Deus, algo do gênero. Por favor, comente aí, tá bom? Espero que vocês gostem da minha volta. Estou aí à disposição para abençoar você, meu querido irmão, que está aí na luta em ser um cristão melhor, um cristão de verdade, alguém que agrada ao Senhor. Eu sou perfeita? Não. Sei de tudo? Também não. Mas a gente tá junto nessa, tudo aquilo que eu aprendo aqui, eu gosto de compartilhar, porque eu tenho certeza que alguém que de repente aceitou Jesus hoje, tá aí perdidão, pensando, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Um beijo grande, tchau!